Olá, voltamos aqui. Vamos falar agora sobre o procedimento preparatório para o lançamento. O procedimento preparatório para o lançamento, nós estamos falando aqui do procedimento que antecede o lançamento de ofício, porque o lançamento de ofício é o que mais se enquadra no conceito de lançamento mesmo, como estudamos anteriormente. Esse procedimento, ele se subdivide em procedimento ordinário ou simples e o procedimento revisional. Nós chamamos de procedimento preparatório para o lançamento ordinário ou simples para aqueles tributos que operam com essa modalidade prevista em lei. Então, existe previsão legal que o procedimento para o lançamento daquele tributo X é o lançamento de ofício. É o caso do IPTU, do IPVA e das taxas de um modo geral. Nesse caso, o particular, o administrado, ele nem percebe esse procedimento acontecendo. Ele vai ser apenas notificado, vai ocorrer a notificação, então, desse particular, desse lançamento já finalizado. Ele não percebe o procedimento acontecendo. Já o procedimento revisional, como o próprio termo já diz, ele vem aí em revisão. A ideia aqui é corrigir falhas, erros ou até mesmo simulações, fraudes e coisa do tipo. Então, o revisional, ele é um procedimento mais complexo, ele acontece quando há omissão, imprecisão, falsidade, simulação, fraude nas informações do sujeito passivo, quando se tratar de tributos lançados por declaração ou tributos cujo lançamento é por homologação. E existe também o lançamento revisional quando a administração cometeu algum equívoco anterior no lançamento de ofício. Então, numa situação de autotutela, a administração corrige esse erro que ela praticou, lançando de ofício, agora com lançamento revisional, lançando de novo, né? Corrigindo a falha anterior. Esse relançamento revisional, como eu disse, é um procedimento preparatório mais complexo. Depende de fiscalização, vai ter discordância dos atos praticados pelo sujeito passivo na maior parte das vezes. É provável que haja imposição de penalidades em decorrência de algumas irregularidades cometidas aí, então existe maior tensão com os direitos fundamentais desse particular, e acaba exigindo aí um procedimento mais disciplinado de um modo mais exaustivo na lei. Ainda sobre esse procedimento preparatório, ele tem, lembrando que o lançamento ele tem várias nomenclaturas adotadas e no fundo vai ser sempre, vai acabar sendo um lançamento, se enquadrando nesse conceito de lançamento. Nós temos, por exemplo, notificação de lançamento e auto de infração, um nome mais utilizado pela Receita Federal, notificação fiscal de lançamento de débito, costuma ser usado para as contribuições previdenciárias. E os estados e municípios utilizam auto de infração ou só simplesmente AI. A fundamentação explícita e suficiente que tem que constar aí nesse procedimento está no artigo 10 do Decreto 70.235 de 72. Observem também no artigo 11 os requisitos da notificação do lançamento, todos os elementos que devem constar nesse lançamento para evitar a nulidade desse ato administrativo. A ausência de fundamentação e dos requisitos de notificação até o artigo 9º do Decreto 70.235 de 72 prevê a nulidade desse lançamento. A fiscalização, ela tem natureza, então, formal, de procedimento, ela acaba aí esbarrando nos direitos fundamentais dos particulares, por isso que esses direitos fundamentais são limites aos poderes do fisco, que deve agir aí nessa fiscalização sempre conforme a Constituição e nos limites da Constituição. O início da fiscalização, existe 3 possibilidades, a mais comum, conforme o artigo 7º do Decreto 70.235 de 72, através do termo de início. Esse termo de início, ele vai notificar esse particular de que ele está sob fiscalização, dando aí, inclusive, o prazo para terminar essa fiscalização. Nesse termo de início vai constar, então, o nome do fiscalizado,
consta o fato gerador, que é objeto de fiscalização, lei e normativas aplicáveis, nome e mecanismos de identificação do fiscal, prazo, né, período aí de fiscalização e prazo para término dessa fiscalização, data de início dessa fiscalização, para saber até quando vai durar essa fiscalização. E esse termo de início, ele assegura o respeito ao princípio da impessoalidade e ele evita a discricionariedade aí, protegendo também, tutelando também o princípio da legalidade. Nós temos ainda uma outra modalidade, uma outra forma de iniciar a fiscalização, que é através do termo de apreensão. Apreensão de quê? De mercadorias, documentos ou livros. Esses objetos, mercadorias, documentos ou livros, eles podem ser apreendidos no limite dos objetivos da fiscalização, ou seja, para identificar o sujeito passivo, comprovar a ocorrência do fato gerador ou a necessidade aí, a ocorrência de infrações, né, e necessidade de aplicação de penalidades. Uma vez definido isso, esses documentos, esses livros e até mesmo as mercadorias devem ser imediatamente liberados, com exceção da pena de perdimento que é aplicável lá na legislação aduaneira. A outra forma de início do procedimento fiscalizatório, aqui preparatório para o lançamento, é o desembaraço aduaneiro, que constata lá a regularidade da importação de bens. É um procedimento inquisitório. O fisco, ele pode, no decorrer desse procedimento aqui, solicitar informações, esclarecimentos, mas ainda não se trata de defesa, de contraditório, porque isso só acontece no processo. A gente tem o início, então, desse procedimento através da lavratura do termo, que vai ter a data de início, legislação aplicável, prazo máximo para conclusão e as outras informações, como eu falei agora há pouco, né? Os efeitos, melhor dizendo, do termo de início são 3, basicamente. Fixa o início do prazo de fiscalização, e isso acaba determinando também o fim dessa fiscalização, até quando essa fiscalização pode durar. Antecipa o termo inicial de fluência do prazo decadencial, conforme o artigo 173, parágrafo único do CTN. Lembrando, então, que a regra geral, né, do prazo decadencial é ele se iniciar a partir do 1º de janeiro do ano seguinte ao da ocorrência do fato gerador, mas se o fisco e a administração tributária iniciam um procedimento de fiscalização antes dessa data de 1º de janeiro, vai ter como consequência a antecipação do termo inicial da fluência desse prazo decadencial para lançar. E afasta também a posterior denúncia espontânea do sujeito passivo, porque não pode ser mais considerada espontânea, né? Perde a característica de espontaneidade. O artigo 7º, parágrafo 1º, que fala da fiscalização e denúncia espontânea, fala que o início do procedimento exclui artigo 7º, parágrafo 1º do decreto 70.235 de 72, que é esse decreto federal que eu tô falando aqui, que trata essa norma federal que fala sobre o procedimento e o processo administrativo tributário em âmbito federal, certo? Esse decreto, no artigo 7º, parágrafo 1º, fala que o início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas. Então, exclui a espontaneidade não só daquele fiscalizado, mas também dos demais envolvidos naquelas infrações. O CARF acrescenta que o início do procedimento não exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos demais atos não envolvidos nas infrações verificadas. Então, veja, se está sob fiscalização determinados fatos de um determinado período, quanto a esses fatos englobados nesse período é que a gente tem a exclusão da espontaneidade. Fatos anteriores ou posteriores que não estão sob fiscalização, ainda que sejam relativos aos mesmos atos semelhantes, eu falo, e quanto aos mesmos tributos, não tem a denúncia, mantém, melhor dizendo, a denúncia espontânea nessas hipóteses. A denúncia espontânea, então, está só afastada
para aqueles fatos e atos envolvidos nas infrações verificadas que estão agora sob fiscalização. O procedimento preparatório, ele é um procedimento escrito, tem que ser para permitir controle de validade. Então, as solicitações do fisco e as respostas do sujeito passivo devem ser feitas todas por escrito. Isso faz com que evite excessos por parte da administração e possibilita provas também em eventual processo administrativo ou até mesmo judicial movido por esse administrado. O prazo para conclusão da fiscalização, ele tem que estar demonstrado nessa notificação do procedimento preparatório para o lançamento, e qualquer prorrogação deve ser fundamentada sob pena de nulidade. Qual que é o dever do contribuinte aqui? Ele tem o dever de informar e apresentar livros obrigatórios. Obviamente que somente aqueles que a lei define como exigíveis e no limite da fiscalização. Não tem que apresentar nada além do que está sob fiscalização. O contribuinte, ele não é obrigado a elaborar planilhas, resumos ou quaisquer demonstrativos. Ele simplesmente tem o dever de tolerar essa fiscalização. O fisco tem o dever de manter sigilo, conforme o artigo 198 do CTN. As exceções, né, quando que o fisco é obrigado aí transmitir, né, essas informações sigilosas de um administrado quanto à sua vida fiscal. Quando houver requisição da autoridade judiciária no interesse, né, no objeto de uma ação aí, artigo 198, parágrafo 1º, inciso 1 do Código Tributário, solicitação de autoridade administrativa, desde comprovada a instauração desse processo administrativo, artigo 98, parágrafo 1º, inciso 2 do CTN, permuta de informações entre os entes públicos, artigo 99, e permuta de informações com estados estrangeiros, tratados, acordos ou convênios, conforme artigo 99, parágrafo único do CTN. São as hipóteses que permite aí a permuta e a transmissão de informação. Do contrário, o fisco tem o dever de manter sigilo. O fisco, ele pode requisitar informações a terceiros. Existe lá um rol de obrigados no artigo 97 do CTN, do inciso 1 ao 7º. Essa requisição, ela independe de ordem judicial, mas entre o dever de sigilo e o dever de informar, porque determinadas profissões, ministérios, funções, elas têm de forma inerente aí o dever de sigilo, entre o dever de sigilo e o dever de informar, prevalece o dever de sigilo. Então, advogados, tem dever de sigilo quanto às informações dos seus clientes, contadores e assim por diante. Tratando um pouco sobre essa questão do sigilo, nós temos a relação da fiscalização e sigilo bancário. Uma espécie de, entre aspas, quebra de sigilo pelo fisco, conforme a Lei Complementar 105 de 2001, mais especificamente o artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001. Traz lá a possibilidade que o fisco tenha ali acesso aos dados bancários, informações, transações bancárias desse administrado, no interesse dessa fiscalização, sem a necessidade aí de ordem judicial para isso. Várias ADIs e outras ações foram movidas questionando a constitucionalidade desse dispositivo. Eu posso citar a ADI 2390, 2397, 2859, 2386 e o recurso extraordinário 601-314, que discutia a validade da quebra de sigilo bancário sem a prévia autorização judicial. Foi decidido que não é quebra de sigilo bancário, que na verdade o que nós temos aqui é uma mera transferência das instituições bancárias para a administração pública. Por mais que ela seja também a credora, aqui entendeu que, em razão do interesse público envolvido, é uma mera transmissão de informação, de modo que o sigilo, uma mera transmissão do sigilo, né? O sigilo deve ser mantido aí por parte da fiscalização. Se qualquer funcionário
servidor deixar vazar essas informações, aí ele pode responder por isso. Então, o próprio fisco tem que guardar essas informações obtidas pelas instituições bancárias. O recurso extraordinário 1055941 admitiu a possibilidade de compartilhamento pela Receita Federal com o Ministério Público e as autoridades policiais no interesse aí de qualquer fiscalização que esteja acontecendo. O artigo 42 da Lei 9430 de 96, ele foi discutida a constitucionalidade dele, julgado pelo STF, com repercussão geral reconhecida, sobre a possibilidade de incidir imposto de renda sobre os depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento. O artigo 42, então, trazia essa possibilidade, foi levado a questionamento perante o STF, e o STF entendeu que é constitucional incidir imposto de renda sobre depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento. Tema 842, reconhecida a repercussão geral. Sobre o procedimento de homologação e a questão do autolançamento, eu vou falar daqui a pouquinho no próximo vídeo. Até mais, pessoal!